Meus queridos irmãos, para nós meditarmos nessa noite, convido a amada igreja para abrir Carta de Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 18. Carta de Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18. Vamos fazer essa leitura todos, fazer uma leitura conjunta, Tiago 3, verso 13 ao 18, em reverência à palavra do nosso Deus, reverência ao nosso Deus, vamos colocar de pé. Uma leitura conjunta. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Podeis se assentar? Meus queridos irmãos, o nosso Deus, Ele nos deixou preceitos através da tua santa palavra, deixou os estatutos, os mandamentos, para que nós pudéssemos andar neles, para que nós pudéssemos ter uma vida agradável ao nosso Deus. Entretanto, muitas vezes nós, por falta de sabedoria, por falta de inteligência, por falta de uma compreensão correta, nós não conseguimos agradar ao nosso Deus. E quando se tratando de corpo, a família da fé, o corpo de Cristo, muitas vezes nós também ficamos a desejar. O Tiago, ao escrever essa carta, ele exorta aqueles irmãos, mas também aqueles mestres, falsos mestres. E ele começa dizendo: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vocês pudesse levantar a mão e dizer: eu sou sábio? Essa é uma pergunta que ele faz. E ali havia muitos falsos mestres ensinando coisas que eles não praticavam. Então eles diziam alguma coisa, verbalizando, mas a vida não condiz com aquilo que eles diziam. E muitas vezes, queridos irmãos, nós também corremos esse risco de crer em alguma coisa, até dizemos com as nossas próprias palavras, mas na prática falta sabedoria, falta discernimento. E o tema dessa mensagem nessa noite: a falsa e a verdadeira sabedoria. Existe essas duas. Qual é a sua sabedoria? A falsa ou a verdadeira? À luz desse texto, nós podemos ver, irmãos, que aqueles irmãos estavam enfrentando algumas dificuldades. E Tiago exorta várias vezes essa igreja, esses irmãos, a praticar a palavra de Deus, a colocar em prática, não apenas se tornando ouvinte, mas, sobretudo, praticante da palavra de Deus. E lutando contra esses falsos mestres, que tentavam persuadir aquela igreja, tentava dizer várias coisas que não era verdade. E veja o risco que eles estavam correndo. E Tiago exorta e corrige, dizendo: se existe alguém inteligente, sábio entre vocês, que vocês possam levantar a mão, bater no peito e dizer: eu sou sábio, eu sou inteligente. Mas
A resposta é a seguinte: como que vocês deveriam demonstrar isso? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se você julga que vocês são sábios, se você julga que você é inteligente, então demonstre, através de uma mansidão, através das suas obras, através da sua vida. Veja, irmãos, o Evangelho é simples. Nós precisamos crer, nós precisamos obedecer e nós precisamos demonstrar através das nossas ações. Mas ali havia muitos mestres falsos dizendo que diziam uma coisa, mas na prática era outra. E isso dá confusão. Isso não há crescimento no meio do povo de Deus. Quantas e quantas vezes, queridos irmãos, nós julgamos que somos menores do que outras pessoas, menores do que outros irmãos. Mas na prática, isso não é verdade. Não há mansidão em nós. Não há prática de obras que realmente prova isso, que nós somos capazes. Isso revela que nós muitas vezes agimos com uma falsa sabedoria. Falsa sabedoria. E o texto, Tiago exorta a eles demonstrarem com mansidão, com o seu proceder. Com o seu proceder. O verso 14 diz assim: se isso não acontecer, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, não se exalte por isso. Se vocês não têm sabedoria, se vocês não têm inteligência, não têm mansidão, por que vocês ficam se exaltando? Não basta dizer que tem, é necessário demonstrar que tem. É necessário, através do caráter transformador pelo nosso Deus, a sua vivência, autenticar a sua profissão de fé, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Veja, irmãos, por isso que Tiago diz: vocês têm que ser tardio de falar. Vocês têm que parar de falar, ouvir mais. Vocês têm que fazer uma faxina na vida de vocês. Vocês têm que demonstrar na prática realmente aquilo que vocês professam. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura. Veja o perigo que nós corremos quando nós não entendemos o chamado de Deus para a nossa vida, a necessidade de praticarmos a palavra de Deus. Lembrando, queridos irmãos, nós estamos no corpo, o corpo de Cristo. Cada um tem sua obrigação, cada um tem seus dons, seu talento. Não há espaço, não deveria haver espaço para querer ser mais do que os outros, se achar que é superior aos demais. E isso, quando nós não temos esse entendimento de uma maneira correta, dentro do nosso coração pode haver inveja, amargura, sentimento de faccioso. Veja o perigo que nós corremos quando nós temos uma falsa sabedoria. Nós se tornamos pessoas invejosas, amarguradas. Amarguradas por quê? Nossa, aquele irmão lá tem sido uma bênção, mas nós não queremos assumir que ele é uma bênção em nosso meio. Nossa, aquele irmão está crescendo na fé. Nós deveríamos demonstrar alegria, mas não, fica com ressentimento no coração, amargura no coração. Isso, a finalidade do corpo de Cristo não é essa, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com nossos irmãos. Quando há esse amadurecimento, esse crescimento, quando esses irmãos que estão chegando começam a se envolver na obra de Deus, isso tem que produzir alegria dentro de nós. Não há espaço para inveja. Mas se você tiver uma falsa sabedoria, isso é propício a surgir dentro do seu coração. Amargura. Tiago exorta aqueles irmãos, e a palavra de Deus nos exorta nessa noite, irmãos, a nós termos uma sabedoria verdadeira. Continuando o texto, continuando o verso 14, Então ele fala assim que para que ninguém se glorie nisso, ninguém se exalte, nem mentais contra a verdade. Ou seja, existe uma verdade estabelecida por Deus.
Mas aqueles falsos mestres, eles diziam outras coisas. E nós não podemos mentir contra a verdade. A verdade de Deus é perfeita. Como que nós podemos mentir contra a verdade? Como que nós podemos ir contra a verdade? A palavra de Deus diz que todos nós precisamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor. Nós precisamos alcançar uma maturidade. Então veja, se nós ficarmos com inveja desse crescimento, com amargura, porque os nossos irmãos estão crescendo, nós estamos indo contra essa verdade. E aqueles falsos mestres estavam agindo assim, contra a verdade de Deus. Irmãos, nós precisamos ter sabedoria verdadeira para que nós possamos compreender o agir de Deus no meio do seu povo. E assim, nós, ao compreendermos, nós teremos a atitude correta uns para com os outros. O Tiago estava preocupado com esses irmãos e ele escreve essa carta com essa finalidade, combatendo aqueles falsos mestres, instruindo a eles buscar a verdadeira sabedoria. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos alcançar uma certa maturidade porque nós estamos em busca dessa falsa sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria lá dos altos, para que nós possamos compreender qual é o propósito de Deus para nossas vidas, para que nós entendamos o que é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e assim nós nos relacionarmos primeiramente com o nosso Deus de uma maneira sábia, correta, e também com nossos irmãos. Eu creio que não haverá espaço para a inveja e amargura dentro do seu coração. Às vezes, irmãos, tem pessoas que não suportam outras pessoas. Há irmãos que não suportam outros irmãos. Como é que pode isso? Como é que vai morar lá no céu desse jeito? Se você não consegue olhar para o seu irmão, você não consegue abraçar o seu irmão, você não consegue conversar com o seu irmão. Veja, essas pessoas jogam contra a verdade de Deus, que há esse crescimento, há essa unidade, há esse corpo. Tudo isso, queridos irmãos, é por falta de sabedoria. Mas essas pessoas se julgam que é sábia, que tem uma certa maturidade, mas não demonstra através da mansidão e através das boas obras. Não consegue evidenciar isso. Meus queridos irmãos, nós precisamos buscar a verdadeira sabedoria para ter um relacionamento, primeiramente, correto com o nosso Deus e também, segundo, com nossos irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos inseriu no corpo de Cristo, para que nós possamos, em unidade, fazer que esse corpo possa crescer, tendo umas atitudes que realmente agrade ao nosso Deus. O verso 15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Veja, aqueles que julgam que tem, que se diz que tem, é uma pessoa sábia, inteligente, pode até dizer, puxa, eu tenho 30, 20 anos na igreja, mas ainda não alcançou a verdadeira sabedoria. E Tiago diz, essa sabedoria não é verdadeira. A sabedoria verdadeira, ela desce do alto. Ela vem do alto. Vamos ler, voltando umas páginas, Tiago 1, verso 5. Tiago 1, verso 5 diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá se lhe há concedida. Veja, se alguém necessita, peça a Deus, que a todos dá. Ainda verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja, sabedoria é um dom de Deus, é um presente de Deus, e Ele nos dá. Nós precisamos pedirmos.
Então veja, aqueles que se achavam que tinham essa sabedoria, e Tiago vai contestar isso, Tiago vai dizer que eles estão errados, e vai mostrar qual era a sabedoria deles. Veja, verso 15. Antes é terrena. Ou seja, aquele tipo de mensagem daqueles falsos mestres estava ensinando o povo a olhar para as coisas desse mundo. Aquelas mensagens antropocêntricas, que o homem é o centro, que você é importante, que vocês precisam investir aqui no reino da terra. Era esse tipo de ensinamento que estava tendo. Então veja, as pessoas talvez até um pouco iludidas, né? Nossa, aqueles mestres falam bem, né? Tem um carisma, mas o Tiago diz que não é sabedoria do alto, é uma falsa sabedoria que eles estavam tendo, porque eles diziam uma coisa e praticavam outras. E essa sabedoria é baseada em quê? Coisas terrenas. E assim eles estavam ensinando aqueles irmãos a focar aqui na terra. Outro ponto que Tiago destaca, não é apenas terrena, mas também animal, ou seja, é totalmente humana, não tem nada de espiritual. Esse é o contraste. Não tem nada que busca as coisas lá do alto, que olha para o alto, mas sim é humana, sabedoria humana, que se limita aqui neste mundo, irmãos. Ainda ele diz que é demoníaca. O que isso significa, irmãos? Que sabedoria é essa? Terrena, animal e demoníaca. Demoníaca tem a ver com os nossos pecados, com a nossa desobediência, com o nosso egoísmo, com a nossa maldade. E não é uma sabedoria que agrada ao nosso Deus. Se Tiago fez aquela pergunta para aqueles irmãos, eu faço nessa noite para você. Qual é a sua sabedoria? Você pode dizer com convicção, com certeza, a minha é do alto, a minha é verdadeira. Mas, será que as suas evidências, as suas obras, a sua mansidão revela isso, irmãos? Será que a sua sabedoria não está baseada nas coisas deste mundo? E se limita apenas a este mundo? Em busca do prazer? Hedonismo? Eu vou me esforçar para obter mais coisas? Essa era a sabedoria que aqueles falsos mestres estavam ensinando. Animal, humana, não tem nada de espiritual. E a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quando nós temos esse olhar para as coisas do alto, quando o nosso coração está buscando as coisas lá do alto, irmãos, eu creio que é uma evidência de uma verdadeira sabedoria. E que nós precisamos também fugir dessa falsa sabedoria quando nós abandonamos nossos pecados. Quando nós desobedecemos ao nosso Deus, isso revela que a nossa sabedoria ela é demoníaca. Que triste, irmãos, que triste. O apóstolo Paulo diz nas suas cartas ao Efésios que essas são a luta que nós precisamos ter contra a nossa carne, contra o mundo e contra o maligno. O diabo está aí para nos tentar toda hora, jogando ciladas, nos bombardeando, para que nós venhamos pecar contra Deus. Nós precisamos estar preparados com o escudo, com a espada, alimentado, como diz Efésios capítulo 6. É uma luta, irmãos, espiritual. É uma luta, nós precisamos estar engajados, não podemos estar adormecidos com essa falsa sabedoria. O Tiago, preocupado com aqueles irmãos, ele encoraja eles a buscar a verdadeira sabedoria. Se você necessita, peça a Deus. Se você vê que o sentido da sua vida
está apenas enraizado nas coisas desse mundo, Deus, me dê sabedoria, abre meus olhos, aquece o meu coração, ó Deus, quebrante a minha vida para que eu possa buscar realmente as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não podemos cair nas fábulas, irmãos. Nós precisamos estar atentos ao que Deus tem falado para conosco. E ao ouvir a sua voz, nós precisamos colocar em prática para que realmente possamos agradar ao nosso Deus. O verso 16 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja, irmãos, quando a sabedoria é falsa, novamente aparece a inveja, sentimentos, e quando isso ocorre no nosso meio, ocorre no meio de uma igreja, qual é o resultado disso? Confusão, irmãos. Você não vai esperar outra coisa, é só confusão. É soberba, orgulho, vaidade, irmão querendo ser superior ao outro, irmão querendo ocupar o cargo do outro, irmão querendo, não, meu dom é superior, assim como a igreja de Coríntios. Veja, tudo isso por falta de sabedoria. Será que você não se encaixa em algumas áreas dessa que foi lida aqui nessa noite? Espero que não, irmãos. Espero que não. Espero que você realmente, ao longo desses anos, tenha buscado uma verdadeira sabedoria. Que realmente você tenha pedido sabedoria para agradar a Deus, para viver bem com os irmãos. Mas se porventura ainda é imaturo, você está causando confusão na igreja. Sabe, você critica tudo, nada está bem para você. Na sua cabeça, na sua mente, você sabe fazer as coisas, mas na prática não faz. Você tem a solução na sua mente. Se o pastor fizer assim, acho que vai ser melhor para a igreja. Nossa, se o diácono cuidar assim da igreja, eu acho que vai ser melhor. Mas não mexe um passo para agir, para chegar junto. Tudo isso, irmãos, é uma falsa sabedoria, uma falsa piedade. Mas quem tem sabedoria verdadeira pode chegar junto, pode orar, pode falar: pastor, estou aqui à disposição, eu quero trabalhar, eu quero ser útil. Pastor, onde que precisa? Eu estou pronto a servir. Pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso interagir no corpo de Cristo. Essas pessoas estão demonstrando que realmente tem a verdadeira sabedoria, irmãos. Qual é a sua sabedoria? A falsa ou a verdadeira? Continuando o texto, Então, veja, no verso 16, acontece todo tipo de confusão, toda espécie de coisa ruim. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos fugir dessas coisas. Vamos tirar isso da nossa vida. Peça sabedoria a Deus. Continuando o texto, diz assim o verso 17: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, o Tiago coloca o contraste. Ele diz como que acontece a falsa sabedoria, a inveja, o sentimento de amargura, as facções, as confusões, e toda espécie de coisa ruim acontece no meio de uma igreja que irmãos estão cheios dessa falsa sabedoria. Mas o contraste é esse. A sabedoria, porém lá do alto, é primeiramente pura. Por que pura? Porque vem do próprio Deus. É o próprio Deus que é a fonte. Tudo de Deus é puro, irmãos. Então nós precisamos, essa é a maior necessidade nossa, a sabedoria lá dos altos. Não apenas dizer, eu já tenho várias faculdades, eu venho de uma boa família que me deu uma boa educação, escola particular.
Não, não é disso que está falando o texto, irmãos. A sabedoria verdadeira vem de Deus, ela é pura. Não basta ter várias faculdades, ler bons livros, não. Sabedoria lá dos altos. Essa é a maior necessidade nossa, de ter essa pureza na sabedoria, para que nós possamos realmente conseguir obedecer ao nosso Deus, conseguir ser útil no reino de Deus. Depois, diz que ela é pacífica, né? Então veja, em lugar de confusão, a verdadeira sabedoria produz passividade, né? Pessoas que fogem que acalma, que não quer guerra, que não tem tensão. Mas tem igrejas, irmãos, que os irmãos parecem um ringue, irmãos que não suportam uns aos outros, porque não tem a verdadeira sabedoria. Indulgente, algo perfeito, algo amável, algo que realmente contagia, que abençoa, que edifica. Tratável, né? Veja, último, cheia de misericórdia. Será que temos alcançado isso, irmãos? Será que as nossas obras têm evidenciado que a nossa sabedoria vem lá dos altos? Tudo isso, irmãos, não basta dizer, eu sou uma pessoa sábia. Não basta dizer. É necessário dizer e demonstrar, através da mansidão, através da prática, através desses adjetivos, dessas qualidades, né? Pura, porque vem de Deus, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial, sem fingimento. Veja, é um desafio, irmãos, um desafio, mas que vale a pena viver isso. Mas com a falsa sabedoria, nós não conseguiremos demonstrar isso. Aqui o último, sem fingimento. Talvez a falsa sabedoria, ela mostra um fingimento nosso. Uma falsa piedade. Algumas áreas você até consegue. Algumas áreas até você demonstra que é espiritual. Porque eu decoro a Bíblia, porque eu sei dizer esse versículo, eu sei citar o Salmo 23, eu participo disso, daquilo outro, mas é apenas fingimento. Mas a verdadeira, ela consegue ter todas essas qualidades na sua vida. Pessoas que realmente buscam viver em paz, em paz. O verso 18, o Tiago termina: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Meus queridos irmãos, nós temos vivido dias de paz? Você está em paz nesses últimos dias? A paz com Deus, paz com os irmãos. A palavra de Deus diz assim, que se depender de cada um de nós precisamos viver em paz com todos. Se depender de nós. Eu não estou dizendo que nós precisamos viver em paz quando há pecado em nosso meio. Não estou dizendo que nós precisamos ser conveniente com o pecado de pessoas. Não é essa paz que está dizendo. Mas nós temos que ser um agente, uma pessoa que promove a paz. E para isso é necessário ter sabedoria. Quando há pecado, nós precisamos lutar contra o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado. E assim nós estaremos tendo paz. Paz com o nosso Deus, paz com nossos irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor têm que experimentar essa sabedoria que nós temos. Elas precisam experimentar essa paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Foi para isso que Deus te chamou, irmão. Foi para isso que Deus resgatou a igreja do lamaçal do pecado, trouxe para o seu reino e agora envia nas trevas para viver esta mensagem. Mas não podemos praticar uma falsa piedade, uma falsa sabedoria. Como que é a sua sabedoria, irmãos? Que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus possa nos ajudar a nós demonstrarmos
através das nossas atitudes, através das nossas ações. Através das nossas atitudes, nós precisamos possuir o controle do nosso temperamento. Tem pessoas que não conseguem controlar o seu temperamento. Então, através da atitude, é possível as pessoas observar que realmente nós somos pessoas sábias. Quem não consegue controlar o temperamento, tem que questionar a sua sabedoria. As ações, que Deus possa nos ajudar, através das ações, nós podemos produzir muitas e muitas misericórdias. Bem-aventurado os misericordiosos, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior necessidade hoje no mundo, que o mundo anseia, é de pessoas que exercem a misericórdia. Pessoas que estão famintas, estão passando necessidade física, espiritual, e nós precisamos ter esse olhar de compaixão, esse olhar de misericórdia, mas para isso tem que ter sabedoria lá dos altos, senão vai ser uma meia misericórdia, podemos dizer assim, com fingimento, para dizer que é piedoso, mas não, diz que nós precisamos estar cheio de misericórdia, e de bons frutos, irmãos, bons frutos. O nosso Deus, Ele tem nos abençoado, através das oportunidades que Ele nos concede todos os dias, irmãos. Todos os dias. Seja lá no trabalho, algum amigo seu que está passando por um momento difícil, através de uma conversa, através de um semblante caído, você tem que perceber isso. E você tem que ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Se você for uma pessoa sábia, você vai perceber isso. Seja nos seus relacionamentos, nós precisamos praticar essa verdadeira sabedoria. Então não podemos, irmãos, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou uma pessoa muito sábia. Demonstre. Eu sou professor da escola dominical há muitos anos. Demonstre que realmente você é uma pessoa sábia. Não basta verbalizar. É necessário demonstrar. Ao demonstrar isso, eu creio que estaremos agradando o nosso Deus e também estaremos edificando a Igreja de Cristo. E assim nós possamos ser um canal de bênção na vida de cada irmão. Cada irmão. Se porventura você nessa noite se enquadrou nessa pessoa que tem uma falsa sabedoria, peça perdão a Deus. E qual é a receita? Peça a Deus que Ele dá. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá e ser-lhe-á concedida. Verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Presente de Deus, irmãos. Essa sabedoria você não adquire em outros lugares. É só pedindo ao nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu santo nome, nós bendizemos a Ti, nós Te agradecemos pela Tua presença, Te agradecemos pela Tua santa palavra. Nesta noite, nós ouvimos a respeito da necessidade da verdadeira sabedoria, ó Deus, que o Senhor possa nos dar abundantemente. Nós necessitamos, ó Deus, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos amar ao Senhor, para que nós possamos praticar no meio do Teu povo, praticarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, dá-nos dessa sabedoria, ó Deus, para que nós possamos tomar decisões sábias, decisões corretas, para que possamos ter atitude que realmente possa estar Te agradando, que possa estar edificando a vida dos Teus servos, para que as nossas ações sejam concretas, não sejam apenas de palavras, não seja apenas uma idealização da nossa mente, mas sobretudo, ó Deus,
as nossas mãos, os nossos pés possam demonstrar essas ações, ó Deus. Dá-nos um olhar de misericórdia para que as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos ter compaixão nessas vidas e exercer e praticar a misericórdia, a Deus. Que nós possamos produzir frutos dignos que realmente revelam que nós somos pessoas sábias, Deus. Dá-nos a bênção de nós praticarmos a Tua santa palavra, Deus. Que o Senhor continue concedendo oportunidade para que cada um de nós possamos praticar aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos pede, ó Deus. E assim, as nossas vidas possam estar sendo aprovadas por Ti, as nossas vidas realmente possam estar Te agradando todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por essa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a comunhão e a orientação do Espírito Santo, seja com a tua igreja, seja com o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.